como era a carreira do designer antes. Antes de tudo que aconteceu, antes de tudo que a gente chegou e tudo mais, como era a carreira do designer. O cara fazia uma faculdade de design ou estudava por conta própria, ficava bom, entrava numa agência e ganhava um salário. Esse salário era um salário que variava de R$1.500 a R$4.000 e ele podia chegar até a ganhar R$9, R$10.000 se ele fosse um cara muito foda e tivesse um trabalho muito bem desenvolvido. Em alguns outros casos de outliers, eles conseguiam se posicionar também com o network e conseguir criar o seu próprio estúdio ou até mesmo o seu estúdio solo como um artista único que recebe um valor único sobre aquele trabalho e se isolando de todo o resto e ganhando muito dinheiro. Esse era o mercado do designer antes. Muita coisa mudou. O que aconteceu é que começou a grande onda do digital e a pandemia acelerou demais esse processo. Na pandemia, muita gente teve a necessidade de trabalhar em casa. E qual foi a grande questão? As empresas gostaram de ter os designers trabalhando em casa. Muitas empresas pagavam designers por R$4.000, R$5.000 por mês e eles não entregavam nem um terço do que os designers freelancers estavam entregando trabalhando em casa. Então, o que aconteceu é que muitas empresas hoje estão optando fazer duas coisas. A primeira, demitir os seus designers. Uma equipe de 5, 6 designers dentro da empresa agora, dentro de uma agência, se reduziu a 1, 2 talvez. E o que acontece então com os projetos que essas agências, que esse pessoal vende? Eles vendem e colocam o designer como custo, ou seja, custo fixo de uma operação. O que isso muda na sua vida, jovem? O que muda na minha vida? Um jeito bom de dizer. Cada projeto de agência agora tem um orçamento para um designer. Então tem muita gente surfando essa onda. A vantagem é que a agência ela consegue contratar um especialista com preço fixo e consegue entregar para o cliente dela um trabalho muito melhor do que um designer generalista, que é o que está na agência dele, e ele consegue fazer com que esse cliente tenha uma percepção de valor do trabalho dele aqui. Então, quem está se posicionando como especialista e trabalhando em casa, estão pegando esses projetos. Qual é a grande questão? Antes, o salário que você conseguiria seria no máximo de R$4.000. Se a gente falar aqui no panorama geral, nível Brasil, galera. Se você for um outlier, você não precisa fazer nada. Você já é um outlier. Eu tô falando de gente comum. Eu tô falando de gente que rala todo dia. Esse seria o seu teto. O que acontece quando você consegue se posicionar como um freelancer, como uma empresa, e se posicionar, além disso, como um especialista? Você consegue salários muito maiores. Só que para isso, você precisa ter um nível de organização mínimo de uma empresa. Então o que mudou dentro desse mercado foi que as empresas estão tomando essa atitude. Não são os designers que estão falando o que querem. Não, isso está acontecendo com as empresas. Elas chegaram nessa conclusão e elas estão fazendo assim. Elas contratam um designer generalista para ficar dentro da casa delas, dentro da empresa delas, e os projetos que tem um especialista, ela vai lá e contrata o especialista. Thiago, como é que você sabe disso? Porque eu sou um especialista em páginas e eu vendo basicamente páginas. E o que eu vivo é de fazer e escrever páginas. Eu crio um layout para a página dentro do script que o cliente me passou, ou eu terceirizo a copy e crio a página que o cliente precisa. E fazendo dessa forma, eu tenho muitas agências na minha cartela de clientes que estão solicitando esse serviço para mim hoje. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Se você for um designer generalista, significa que você tem um espaço no mercado. Só que esse espaço está cada vez menor, porque as agências não estão mais contratando em escala designers. Elas contratam um ou dois, porque, claro, nosso trabalho ele é essencial de qualquer forma. Tudo acaba em design. Todo planejamento termina em design, toda página, toda mídia social, tudo que é redação tem que virar design, tudo que é peça tem que virar design, então a gente acaba sendo, sim, muito necessário. O que está acontecendo é que não adianta você achar que vai chegar no mercado generalista e vai se destacar, porque as empresas estão cada vez mais diminuindo o seu contingente de generalistas e contratando especialistas. Para ela fica mais barato, porque ela consegue se vender como uma empresa que entrega um serviço de alto valor, consegue vários tipos de especialista e consegue fazer com que o cliente dela tenha uma percepção de valor maior. Se você for um designer generalista, você não vai ganhar muito nesse mercado. Se você se especializar, você consegue altos salários por conta própria, vivendo uma vida de freelancer. Então essa é a visão de mercado que eu queria passar para vocês, do que está acontecendo no mercado, como isso está acontecendo. Eu espero que isso tenha ajudado você a trazer um pouquinho de clareza na sua cabeça do que você precisa fazer hoje para mudar a sua carreira. E se você é um designer hoje que está insatisfeito com a sua carreira, não sabe se é isso que você quer, vou te falar, você está só num caminho ruim. Se você vir para um caminho melhor, sua vida vai melhorar. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Essa dica de hoje foi só para você entender como é que funciona essa questão. Seja generalista, seja especialista, aonde o mercado tá indo, que é para especialização, e o que tá acontecendo com quem tá ficando ali no generalista ali, beleza? Deixa o seu like, comenta no vídeo. Isso é um assunto um pouco polêmico. Eu quero escutar a opinião de vocês. Eu quero escutar a opinião de muita gente mimimi aqui, velho. Fala aqui, reclama, que eu vou responder vocês um a um sobre a minha visão de mundo, sobre o que eu penso sobre isso. E é isso. Vamos para o próximo vídeo.